Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Camargo e o Media Max me convidou aqui para te auxiliar no projeto Gabaritei. E hoje a gente vai tratar da área de linguagens, em específico sobre os gêneros textuais no sistema publicitário. É bem interessante saber sobre isso porque dos gêneros textuais mais cobrados, sem dúvida o sistema publicitário é o mais mencionado no Enem. É importante a gente saber que a linguagem é um conjunto de signos utilizados para a comunicação. Signos? Peixes, que é o meu? Não, a gente está falando aqui de símbolos, de simbologias a serem utilizadas no processo comunicativo. E, nesse sentido, a linguagem costuma se dividir em linguagem verbal, não verbal ou híbrida, também chamada de mista, multimodal em alguns momentos. Aqui, por exemplo, você está tendo uma aula com linguagem multimodal, né? Você tem a minha voz, existe a minha linguagem corporal sendo utilizada, nós temos aqui todas as cores sendo utilizadas no cenário, então você consegue ter tanto linguagem verbal quanto não verbal sendo expressada neste momento. Mas, para que faça um pouco mais de sentido, a linguagem não verbal, você pode observar aqui nessa primeira imagem, que a linguagem não verbal, ela não apresenta palavras. Pensa aí, verbal, verbo, então já conecta com palavras. Olha esse outro exemplo. A gente tem aqui, é proibido fumar neste local. A gente consegue ter noção que as duas imagens transmitem uma mesma mensagem, só que de modo diferente. A primeira era não verbal e a segunda, verbal. Agora, olha essa terceira. Proibido fumar e a imagenzinha do cigarro cortado. Aqui a gente tem uma mescla dos dois. Portanto, se torna um texto híbrido. A gente precisa também ter uma noção de diferenciação de linguagem denotativa e linguagem conotativa. Denotativa, para facilitar a sua memorização, lembra de dicionário. De dicionário. É a primeira definição da palavra, aquele sentido mais real, né, não figurado. É o sentido mais exato daquela palavra. Já o sentido conotativo é o sentido figurado. Por que figurado? Porque ele vai trazer figuras de linguagem. Um outro assunto muito cobrado no Enem, então vai se atentando. Já no sentido denotativo, é importante a gente saber que será predominante em textos que não são literários. Exemplo, notícias, reportagens, texto dissertativo argumentativo, que é o caso da redação Enem, a linguagem ela tem que ser predominantemente denotativa. Já a linguagem conotativa está muito presente em textos literários, em contos, crônicas, romances. Observe aqui comigo Chuchurek, de tão distante para a hortifruti. Nós temos aqui uma publicidade. É um texto que objetiva um lucro e é um texto misto, né? É importante a gente diferenciar também a publicidade da propaganda. A propaganda, ela tende a incentivar a mudança de comportamento. Já a publicidade, ela tem um objetivo voltado para o lucro. Pensa só, eu até fiquei animada de comer chuchu a partir dessa publicidade. Aqui o objetivo, então, seria vender chuchu. No próximo exemplo, nós temos Batatman. Com energia, ele veio se vingar do vilão da preguiça. Também faz parte da campanha da Hortifruti. Observe que tanto no primeiro quanto no segundo, a Hortifruti, o símbolo dela, está bem no cantinho. Aqui nós temos o objetivo de vender batatas. Nessa próxima imagem, a luta pela vida saudável está só começando. Com Gifu, manga. O principal objetivo? Vender mangas. Olha esse outro. Millions. Na Hortifruti, eles se uniram em busca da alimentação saudável. Agora, olha esse último. Tormate. O envelhecimento precoce vai sentir a força do trovão. Todos esses textos, eles fazem parte dessa campanha publicitária da Hortifruti, em que a gente consegue observar uma intertextualidade. Intertextualidade em que sentido? Vários produtos da Hortifruti estão sendo anunciados, mas de uma forma criativa, uma forma que chama a atenção. E muitas vezes você não vai se atentar tanto ao produto, mas sim à referência a filmes famosos, como é o caso do filme Thor, Minions, Shrek, Batman. Então, todos eles trazem essa brincadeira. É uma outra característica dos textos do sistema publicitário, trazer essa ideia da criatividade, principalmente estabelecendo conexões com outros textos e trabalhando com a memória do interlocutor. Inclusive, percebam aqui que todos os textos, eles são curtinhos.
para que possam ser lidos rapidamente e para que chamem a atenção desse leitor de forma objetiva também. Nós temos também algo que é chamado de slogan, que pode ser cobrado para você e é importante você ter noção do significado dessa palavra. Slogan é uma espécie de frase de efeito que vem na memória de quem está ouvindo. Por exemplo, energia que dá gosto, a gente já conecta com Nescau. Viver sem fronteiras? Com a TIM. Abra a felicidade. Coca-Cola. Amo muito tudo isso. McDonald's. Ou, cadê meu celular? Tá na Pernambucanas. Vem pra Caixa. Você também. Vem. Então a gente consegue perceber que essas frases o seu cérebro acaba já completando. Ah, mas eu sequer consumo esse produto. Entretanto, os textos publicitários, junto com as cores, com a intertextualidade, trazem à sua memória as informações. Agora, nesse momento, a gente vai ver um texto que ele tem uma interação um pouco maior. É um outdoor da BBC para poder divulgar o filme Drácula. Existem várias estacas coladas nesse outdoor e durante o dia só dá para ver as estacas e manchas de sangue. Durante a noite, com o auxílio de uma lâmpada, com o auxílio da luz de uma lâmpada, as estacas formam o desenho exato do Drácula. Inclusive, a gente pega essa referência. O Drácula é um vampiro e os vampiros não devem aparecer durante o dia, somente durante a noite. Nisso, eu quero que você observe também a interação da linguagem não verbal, a imagem ali da sombra do Drácula que é projetada, junto com a linguagem verbal, que está ali, inclusive o Drácula em vermelho, trazendo essa referência à ideia de sangue, à ideia de terror, à ideia de horror. Outra informação importante que é sempre necessário lembrar é que a linguagem não verbal é usada sempre para reforçar a informação da linguagem verbal dentro desses textos. Nós também temos que pensar em cartazes e pôsteres. Olha o tio Sam aqui aparecendo. Também pode aparecer na prova de inglês, em linguagens, ou na prova de espanhol. Aqui nós temos o exemplo do cartaz, que é um convite ali para fazer parte do Exército dos Estados Unidos. Esse cartaz ele é extremamente emblemático e ele traz simbologias. Se você for observar, por exemplo, as cores das vestimentas dele estão relacionadas aos Estados Unidos. Então, nisso, é sempre importante a gente lembrar também do processo de convencimento que o sistema publicitário tem dentro da sociedade, né? Existe um papel ali, uma função social que esses textos cumprem, trazendo principalmente características de como essa sociedade se comporta e quais são os ideais a serem alcançados. Em seguida, um outro gênero textual que a gente se depara durante o dia são as faixas, muito comuns durante as ruas, né? Por exemplo, aqui, precisamos de clientes com ou sem experiência. Olha a criatividade, a brincadeira, os trocadilhos sendo utilizados. E as placas, muito comuns, principalmente nas grades de supermercado, por exemplo. Os próximos gêneros que a gente pode observar, folhetos e panfletos. Os panfletos costumam ser distribuídos ali na rua, no centro, né? Geralmente nas esquinas, alguém fica ali distribuindo para as pessoas que estão caminhando. Já os folhetos, é comum que ao entrar em um supermercado, ao entrar em determinadas lojas, para que haja divulgação de promoções, existem ali as fotos dos produtos junto com seus preços, indicando promoções. Por fim, nós temos a campanha comunitária. Falou em comunitária, a gente já tem que pensar em propaganda. Por que em propaganda? Mudança de comportamento. Então, se você for observar aqui esse texto, a gente pode encontrar a função principal desse texto, que é trazer uma conscientização, uma sensibilização em relação à dengue, a necessidade de combate à dengue. Lembrando, a gente está entrando agora no período de chuvas e é importante a gente ter essa atenção na vida real, não somente nas avaliações. Lembrando também que a campanha comunitária ela tem um objetivo de conscientização, um convite para que essas pessoas possam aderir a uma causa sem o intuito de lucrar com isso. Por isso que as campanhas comunitárias elas são ligadas às propagandas. Tudo bem? Enquanto que a publicidade, reforçando, são textos voltados para objetivar o lucro.
É isso, eu desejo muita boa sorte para você e se atente muito aos detalhes ao interpretar textos híbridos, lembrando que a imagem, o texto não verbal, sempre complementa as informações do texto verbal. Atente-se sempre aos detalhes e boa sorte, boa prova. Tchau, tchau!